Agora foi. Igor, que honra tê-lo aqui, meu colega da Nacional. Muito obrigada. Igor estava em live agora. Eu peguei só um pedacinho. Estava em live com o nosso amigo Hugo. Peguei só um pedacinho, mas depois com certeza eu vou assistir. Deve ter ficado gravada, né? Dani, nossa presidente. Deixa eu chamar nosso convidado. Ele estava com problema de conseguir aceitar. Aí a gente encerrou a live, reabrimos, agora eu acho que vai. Pronto. Vamos ver se vai dar tudo certo. Separei esse dia em especial para falar com o meu secretário de Estado, Dr. Rogério Galo, que também é procurador do Estado. Gustavo Dantas, muito obrigada por estar aqui presente. Realmente, hoje é mais um aulão. Rogério Galo é secretário de Estado, né, e desde do ano de 2018, na gestão antiga, permaneceu durante essa gestão por tamanha competência, então é procurador do Estado, foi procurador-geral do Estado de Mato Grosso, então para mim é uma honra o aceite do convite para essa live. Só que em dias tecnológicos, né, gente, a gente tem que dar esse desconto. Aí, pronto, ele entrou, nunca tinha feito uma live, eu vou convidá-lo aqui, eu acho que vai dar tudo certo. Peraí. Transmitir o... Pronto. Vamos ver se vai dar certo. Ai, que honra! E aí, tudo bem, Lorena? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Boa Que tarde, honra! boa tarde a todos que estão conosco aí também. É verdade. Olha, eu vou falar, eu abri a caixinha de perguntas e meu Telegram praticamente de ontem para hoje não parou. Muitas perguntas mesmo. Eu vejo que a maioria das dúvidas são as mesmas, né? E é um tema que você domina com muita propriedade. Então, para mim, primeiro, queria muito agradecer o aceite do convite. Sei que nesses dias de pandemia a gente tem aí 40 minutinhos do seu tempo. Hoje a live não vai durar uma hora, né? Você tem bastante compromisso. A gente vai fazer em 40 minutinhos, meia horinha, 40 minutos. Eu sei que ter meia horinha do seu tempo nesses dias de pandemia é muito difícil, então eu fico realmente feliz e honrada com o aceite do convite. Separei para você o dia 6, que é o dia que o Congresso Nacional iria entregar aí o projeto final da reforma tributária. Então é um dia todo especial, né? É verdade, Lorena. Bom, agradeço aí o convite. Primeiro quero elogiar e enaltecer a sua iniciativa de promover as discussões desse tema que é tão importante para o país e para o nosso Estado, né, em particular. Dizer que iniciativas como essa, de promoção, de discussão, de debate, engrandece e forma uma massa crítica muito relevante para a aprovação e convencimento dos parlamentares. Primeiro, a respeito da necessidade de termos uma reforma tributária. Eu acho que todos que militam, e tenho certeza, todos aqueles que entrarão nessa live, de algum modo, interagem com o direito tributário, né? E eu tenho certeza que vão concordar que nós vivemos num sistema absolutamente caótico, né? Alfredo Augusto Becker já falava há 40 anos atrás de carnaval tributário, né? Dada a complexidade do nosso sistema tributário nacional. E isso só foi, de fato, prejudicando. Pessoal, para mim, cortou um pouco o Dr. Rogério. Eu até ia falar, se ele estiver me ouvindo, se a gente sair do Wi-Fi e ficar no 4G, às vezes é melhor. Esqueci de passar isso antes da gente começar, porque a gente sabe que o Wi-Fi é pesado a live, então saindo do Wi-Fi... Aí, voltou. Voltou. Me desculpe. Bom, enfim, é um tema muito importante. Nós precisamos de uma reforma tributária urgentemente, mas que reforma tributária? Eu acho que esse é o ponto, né? Que reforma tributária o Congresso Nacional tem que entregar que não Eu só prejudique... ia saudar a presença aqui dos nossos colegas Igor Mauler, que é um grande tributarista aí, e também do Walter Lobato, que está aqui nos assistindo.
todos te prestigiando. Então, obrigada aí Legal. pela presença. Bacana, obrigado. Obrigado pela presença de todos e pela participação também. Então, que reforma tributária, né, Lorena? Acho que essa é a pergunta que todos nós temos que nos fazer. Nós que somos especialistas, que estudamos o tema, que temos como ofício o dia a dia do direito tributário, e no meu caso aqui, da gestão tributária, da administração tributária, nós precisamos, de fato, saber que reforma tributária. Eu acho que nós temos aí, se você me permite, não sei como é que você quer fazer essa dinâmica. Se eu falo um pouquinho e abro a Eu acho que pergunta... eu podia fazer a pergunta e você responde, porque daí a gente consegue responder o que todo mundo nos questionou. Pode ser? Porque realmente foram Pode. bastante perguntas. Doutor Perlin Legal. aqui também. Bom, então eu vou Vamos começar lá. pela primeira. A gente está na era do digital, né? Acho que dentre as coisas que a pandemia nos acelerou essa possibilidade de interação aí e facilidade. Então, hoje a gente tem aqui praticamente 29, 30 pessoas e ao final vai aumentando, que esses primeiros minutos até o Instagram comunicar é assim mesmo, mas pessoas do país inteiro e todas nesse anseio e preocupados com a reforma tributária. A gente viu que que o Congresso Nacional instaurou uma comissão mista no dia 4 de março, composta por 25 deputados e 25 senadores, para fazerem a junção dos textos constitucionais. Aí temos a PEC 110 pelo Senado e a PEC 45 pela Câmara, né? E foi paralisada em decorrência da pandemia. Hoje, o deputado Aguinaldo Rocha, que é relator aí da reforma tributária, disse que vai voltar aos trabalhos da comissão, independente se forem trabalhos da via online, que ele gostaria que essa reforma fosse aprovada ainda no ano de 2020, depois da pandemia. Eu queria muito saber se você acha que esse é o momento atual para voltar aos trabalhos da comissão mista e se deve mesmo aprovar uma reforma tributária nesse ano. Lorena, eu não tenho dúvida de que nós temos que aprovar uma reforma tributária. E para ter uma reforma tributária com a complexidade de um sistema federativo, não é uma coisa tão simples. É por isso que, nas outras vezes, nós já tivemos pelo menos 8 tentativas de reforma tributária no período da nossa Constituição de 88, nos 32 anos. Então, não é um tema simples. Toda vez que nós vamos mexer na matéria do consumo, né, na base tributária do consumo, nós temos aí 3 entes da federação que tributam o consumo. A União, com a PIS, COFINS e o IPI, o Estado com ICMS e os municípios com ISS. Essa peculiaridade do Brasil torna muito complexo qualquer trabalho de articulação política para que nós consigamos, então, entregar uma reforma tributária. Então, esse é um grande desafio que se apresenta ao momento. Nós temos esse consenso, nós víamos muito bem com um consenso praticamente majoritário na Câmara e no Senado de que tínhamos que entregar uma reforma tributária. Veio a pandemia, o foco se alterou completamente. Nós estamos hoje com uma agenda de socorro, de salvamento aos entes da federação e também às pessoas e às empresas. Então, nós temos hoje um problema de 3 ordens. Salvar os entes públicos, que estão ficando privados de receita, sobretudo estados e municípios, as pessoas que vão ficar sem renda, com desemprego, e também as empresas, que não haja aí uma paralisia completa. Óbvio que eu tenho lido e conversado muito com os meus colegas secretários e lido também muitos artigos científicos e participado de debates também remotamente, obviamente, usando da tecnologia, em que a gente tem um consenso, ao menos da perspectiva da necessidade, que nós precisamos, sim, fazer essa reforma tributária. E eu acredito que há uma possibilidade, não sei se com essas restrições de locomoção, né, de circulação de pessoas e também de funcionamento pleno das entidades, né, sobretudo do Congresso Nacional, se nós teríamos condição de retomar já imediatamente. Eu tenho talvez uma dificuldade em relação a isso. Talvez os debates pudessem se dar por esse meio, mas a interação entre os parlamentares e nas comissões e na comissão especial, eu não sei, eu tenho acompanhado, por exemplo, o debate sobre o socorro aos estados. Não tem sido simples, tem sido muito difícil fazer esse debate sem o contato num plenário presencial. E um tema da complexidade, da magnitude,
Você imagina quantas emendas esse projeto da reforma tributária vai ter? Só para você ter uma ideia, na PEC 45, a emenda que os estados apresentaram, e tomara que dê tempo de eu falar um pouquinho sobre a emenda que os secretários de Fazenda, o Concefaz, apresentou lá a PEC 45. É a emenda 195, só para você ter uma ideia, isso em agosto de 2019, nós já tínhamos a emenda 195 à PEC 45. Então, quer dizer, para você conseguir harmonizar num texto de modo não presencial, não é uma coisa tão fácil. Mas eu acho que os debates, é isso que nós temos tentado fazer. Que os debates, eles se iniciem. Que as audiências públicas, por que não? Por que não podemos fazer? Até havia um convite para participar de uma audiência pública sobre a reforma tributária, representando aqui o Centro-Oeste e os estados produtores. Então, me parece que é um tema oportuno, sobretudo porque vai assegurar uma retomada da nossa economia, né? Com a melhoria da produtividade e com a simplificação do nosso sistema tributário. Eu acredito, porém, entendo e compreenderei se nada acontecer em função das limitações, porque, de fato, não é um tema fácil. Por isso que essas lives são importantes. Vamos continuar aí como militantes para que nós conseguimos convencer as pessoas e os parlamentares de voltar a esse assunto e aprovar uma reforma tributária. A gente viu que pelo Senado, ontem foi a manifestação de uma senadora, não me recordo o nome dela, mas falando que era impossível, humanamente possível os trabalhos serem retomados, e hoje o deputado Aguinaldo já se manifestou no sentido contrário, que ele quer sim retomar os trabalhos, ainda que seja da forma virtual, né, para chegar à construção de um texto. Mas, bom, entendi sua... O Senado é uma casa mais conservadora, né? Quem chega ao Senado gosta de discutir as questões de forma muito criteriosa, é a chamada Câmara Alta, né? Então, você veja, o AFAM, que tem a Câmara dos Deputados, representantes, aí, os nossos deputados, e o Senado. Então, uma é mais moderada e a outra é um pouco mais aspecto em relação a fazer fluir. Mas, enfim, eu compreendo a posição dos senadores nesse aspecto também. Mas eu acho que os debates devem Talvez ocorrer. Não fosse o momento de aprovar a proposta, né, e a reforma tributária, mas sim de continuarmos as discussões, né? Pegaríamos esse gancho da pandemia, continuaríamos a discussão, até porque os dois PLs me parece que precisava de bastante mudanças e tinha muitas lacunas. A gente vai falar um pouquinho sobre ela e principalmente da afetação dos estados produtores, né? A gente viu que temos, no momento, a PEC 45, que tramita aí pela Câmara dos Deputados, que já teve uma longa discussão ano passado, com ao menos 8 encontros, inclusive com possibilidade de emenda aí pelos secretários, né? A PEC 110, que é um pouco... nasceu posterior, mas é uma roupagem aí da PEC do deputado Raul. Então, é só uma nova roupagem de uma PEC lá de 2004. E uma terceira possível proposta, ainda não formalizada, do governo federal, vindo aí do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que só se manifestou via jornais que a reforma seria fatiada, talvez com IVA ou IBS, a gente não sabe como vai ficar, dual. Dentro dessas três possibilidades, para o nosso estado de Mato Grosso, qual seria a melhor, na sua opinião? A melhor é que a gente aprove, de fato, uma reforma mais ampla, né? Eu acho que uma reforma parcial, como o ministro Paulo Guedes quer encaminhar, na verdade a proposta do Ministério da Economia, dadas as experiências anteriores de frustração das tentativas de reforma tributária que ocorreram até então, porque nunca houve um acordo entre os três entes da federação, entre Estado, município e União, sobretudo entre estados e municípios. Então, qual é a posição do Ministério da Economia? Nós estamos dialogando, inclusive, quando iniciaram as restrições em função da pandemia, a gente estava, os secretários de Fazenda, e eu participo do GT10, que é uma comissão da reforma tributária dos estados, a gente estava dialogando com a Receita Federal naquele momento. A posição deles é de que eles acreditam que, se eles encaminharem um PL só fazendo ali um IVA federal, né? Um imposto sobre valor agregado federal, fazendo a junção de PIS, COFINS e do IPI, isso vai facilitar que mais adiante o ICMS e o ISS se acoplem a esse IVA federal. Quer dizer, é uma proposta já que simplificaria a tributação sobre o consumo, criando um IVA federal, deixaria ainda o ICMS e o ISS, e se na Câmara conseguisse um consenso e houvesse a aprovação de uma junção de ISS e ICMS,
isso se acoplaria a esse IVA federal. Mas aí a gente vê problemas. Nós somos contrários, frontalmente contrários a isso, Lorena. E respondendo objetivamente a tua pergunta, nós entendemos que uma reforma tributária, ela tem que ser uma reforma tributária que abranja todos os tributos federais, estaduais e municipais sobre o consumo. Não dá para fazer de forma fragmentada, ou senão nós vamos de novo frustrar a expectativa das pessoas, que é ter um sistema tributário e uma tributação sobre o consumo de forma simplificada, neutra, e que atenda aí a necessidade de melhorar a produção no país. A gente pode até detalhar depois as PECs, mas nós nos posicionamos contrariamente a essa estratégia do Ministério da Economia. O Hugo já ficou seu fã. O Hugo é assessor parlamentar do deputado Alexis Fontaine. Eu falo que é ele que vai fazer a reforma acontecer, porque está responsável aí pela construção do projeto que tramita aí na comissão mista. Então, inclusive, a gente vai ter live com ele, que eu falei, Hugo, eu quero que você conte os bastidores. Ele eu conto o bastidor, no outro dia eu sou exonerado. Eu falei, não, Hugo, não vou te apertar tanto assim, fica tranquilo. Dá informações para nós, é muito importante. Eu falei, a gente vai fazer uma live para abrir a caixinha de Pandora. Ele nem é pau. Eu comecei a rir, eu falei, calma, eu vou devagar. Senadora, secretário, eu iria perguntar o seguinte. Eu já vi seu posicionamento, que é a favor da reforma, uma reforma macro, né? Aí com a maior simplificação possível. Dentro disso, a gente teve ano passado, e sangramos bastante para aprovar na Assembleia, a nossa Lei 631 de 2019, onde os estados, os 27 estados da Federação e Distrito Federal, tiveram que cumprir o requisito da Lei Complementar Federal 160 e do Convênio do ICMS 190. Extinguir o ICMS e o ISS, conforme propõem as duas reformas, não é um retrocesso, tendo em vista que já aprovamos aí a Lei dos Incentivos Fiscais e também, se as reformas passarem da forma como estão, ela veda a possibilidade completa de concessão de benefícios fiscais? Bom, primeiro nós temos que ter um quadro claro de qual é o sistema tributário nacional hoje. Hoje, qualquer pessoa que vá fazer e vá se instalar no Brasil, com toda sinceridade, nós temos um pandemônio tributário. A pessoa ela não consegue saber qual é a alíquota de um produto, de uma caneta. Ela vai produzir uma caneta e comercializar. Ela vai produzir em Mato Grosso uma caneta e comercializar em 27 estados da federação. Em cada estado da federação, essa caneta vai ter um tratamento tributário, né? Ela vai ter um regime tributário, pode ter um benefício fiscal e tem problemas de conformidade tributária. Então, vejam, o nosso sistema ele é muito hostil ao investimento privado. Vide que nós temos quase 4 trilhões de reais em contencioso tributário. Eu até vejo que nós vamos ter que, na advocacia tributária, aí me dirigindo a todos os colegas que são advogados, e eu sou advogado público, eu vejo que nós vamos ter que mudar o nosso comportamento. O nosso comportamento vai ser um comportamento de assessoramento e não mais um comportamento de contencioso tributário. A gente sabe que no contencioso tributário você gera insegurança jurídica, e com insegurança jurídica, o capital ele fica muito volátil. Quando você tem insegurança jurídica, você tem um dinheiro que custa mais caro ao investidor, porque vai agregar mais risco às atividades que vão ser desempenhadas. Porque, com certeza, o risco que uma empresa tem de praticar um ato e o fisco entender que aquele ato dela não representa efetivamente aquilo que a interpretação da sua gerência tributária é muito grande no Brasil, em função da complexidade. Você tem que conhecer 27 regulamentos de ICMS. Lorena, você conhece o nosso regulamento ICMS? Quantas páginas tem? Mal sei o nosso. Mais de 1000 páginas. Então, todos os regulamentos do ICMS, com seus anexos, nós vamos ter 27, nós temos aí hoje... Doutor Rogério, só ia saudar aí que entrou... Então, Lorena, nesse aspecto, nós precisamos de uma reforma tributária. E essa insegurança jurídica, eu estou vendo o Guga falar, não é criada pelo Estado? É criada pelo Estado, mas pelo Estado brasileiro, pela Constituição Federal, que delegou a 27 estados da federação autonomia para legislar
e não criou, no âmbito da Constituição, regras claras que pudessem estabelecer o que cada Estado poderia fazer. E nisso eu falo, é a guerra fiscal. Né? Por que você tem tantos tratamentos tributários diferentes? Por que você tem tantos regimes especiais diferentes? Você tem isso porque um Estado como Mato Grosso, para ser competitivo, para ter aqui uma usina de etanol, ele precisa, obviamente, além de ter o produto... Falou o produto meu primário, exemplo queridinho, né? Falou de etanol. que é o insumo, né? Você tem que ter também o incentivo para que a gente consiga colocar esse nosso produto nos grandes mercados. Nós temos uma população pequena aqui em Mato Grosso, então nós produzimos em excesso. Quando se produz em excesso, você tem que mandar para outros estados ou para o exterior. Então, essa complexidade tributária toda, Lorena, que eu falei só de um tributo, tá? Eu falei só do ICMS. Quando você vai para tributos sobre o consumo, sobre a atividade, você tem pelo menos 5 tributos. Você tem PIS, COFINS, você tem IPI, você tem o ICMS. Em alguns casos, você vai ter a contribuição social sobre lucro líquido. Enfim, você tem aí uma panaceia que é muito hostil ao investimento. Portanto, eu diria que nós precisamos, sim, de uma reforma tributária em virtude da necessidade de simplificação, né? E de garantir mais segurança jurídica. O que nós fizemos no ano passado com a Lei Complementar 631 é dar segurança jurídica num ambiente que Mato Grosso se distinguia dos demais 26 estados da federação. Hoje é muito bom eu chegar, eu fico satisfeito, e eu tenho certeza que vocês também, Lorena, como militantes do direito tributário, quando você vai a outro estado e fala de substituição tributária, e você é compreendida, e que Mato Grosso está inserido nos convênios com FAS. Quer dizer, que o nosso tratamento aqui é semelhante ao que acontece nos outros estados. Eu já recebi empresas aqui multinacionais que nos disseram isso. Olha, Mato Grosso tinha um regime, que era o regime da estimativa simplificada, que era muito peculiar. Uma chuva de judicializações. Muitas judicializações, e tinham empresas, só para você ter uma ideia, tinham empresas que não comercializavam com Mato Grosso. Grandes multinacionais que, por conta de falta de segurança na conformidade tributária, elas não faziam a venda para Mato Grosso. Eu vou citar um exemplo, se me permita. Eu só ia dar um oi aqui para o professor Paulo Aires Barreto, que acabou de entrar, está aqui nos assistindo, grande honra, teve bate-papo com ele ontem, também tem excelentes posicionamentos aí sobre a reforma tributária. Não, bacana. Seja bem-vindo, professor Paulo. Assim, vou citar um exemplo. Um telefone celular. Até dezembro de 2019, em Mato Grosso, se uma empresa de um KNAI, que tinha código de atividade de informática, vendesse um celular, ela seria tributada a 7%. Tá? E é pelo valor de entrada. Se uma empresa de eletrodomésticos, que tem um outro código de atividade, um outro KNAI, venderia o mesmo celular da mesma marca, ela estaria tributada a 13% sobre o valor de entrada. Vejam, e a neutralidade, onde fica isso? Nós estamos tratando do mesmo produto, né? Então, isso causava distorções concorrenciais absurdas em Mato Grosso, esse sistema que era o sistema da estimativa simplificada. E é por isso que eu digo que é peculiar, e era de fato peculiar. E nós rompemos com ele e inserimos novamente Mato Grosso na cena tributária nacional com o ICMS. Então, a reforma da Lei Complementar 631 é por isso que nós dissemos muito claramente. Ela trouxe e assegurou, além daquilo que a Lei Complementar 160 exigia para torná-la constitucional, os regimes tributários que a gente tinha favorecidos aqui, também permitiu que nós colocássemos Mato Grosso num ambiente de segurança jurídica, que para um produto como a caneta, ele fosse de fato tributado pela mesma carga tributária. Não importa se é o Mané, o João ou o Joaquim que vai vender, e não importa código de atividade. Hoje a tributação se dá, Lorena, e todos aqueles que estão participando, sobre o produto e não mais sobre o código de atividade, porque antes havia manipulação de código de atividade, produtos que tinham uma carga tributária para um código de atividade de 13%, como eu mencionei, poderia ser adquirido por um código de atividade outro e ser tributado com 7%, no caso do celular, por exemplo, que é um equipamento. Então, esse é um ponto muito relevante que nós superamos. Ainda assim, o nosso sistema é complexo. Se eu te perguntar agora, Lorena, vamos inverter aqui.
Quantas alíquotas Oh, não nós me temos? aperta sem me abraçar, não, hein, doutor Gato? Quantas alíquotas nós temos em Mato Grosso? Se você for Quantas falar, alíquotas nós temos? Posso fazer uma variação? Eu acho que a gente tem alíquotas aí que vão de 4,5 a 25, 27. é isso. Agora, se eu perguntar para você quantas efetivamente, carga efetiva nós temos, alíquotas efetivas, Eu nem você, imagino, eu não sou nem capaz de opinar. você tem os inúmeros benefícios fiscais, os inúmeros tratamentos tributários. Você tem, às vezes, um benefício fiscal que está no regulamento, mas a empresa tem um programa, né? Tem um outro regime, aí você não sabe para aquela operação qual o tratamento tributário que deve ser dado. Então, vejam, ainda que nós tenhamos tido a Lei Complementar 631 em Mato Grosso, que foi revolucionária, porque nós rompemos com 20 anos, infelizmente, de atraso, que nos legou 200 mil processos administrativos tributários, existem na Secretaria de Fazenda 200 Isso eu posso mil falar processos. com propriedade, porque entrei com muitas ações de estimativa e eu sei que a gente ganhava rodo aí, tanto em primeira instância quanto segunda, subimos para o tribunal e ganhávamos também, então eu acredito que isso realmente era um excesso de judicialização, procurávamos e abarrotávamos o Poder Judiciário com ausência de arrecadação, então era um prejuízo aí para todo mundo, né? Para as empresas, porque para as empresas você gera insegurança. Ainda que ela tenha uma boa convicção de que vai ganhar a ação, mas ela vai litigar por muito tempo, né? E geram custos desnecessários. O que é importante deixar claro, Mato Grosso tem 200 mil processos ainda. Nós estamos diminuindo o ritmo, aumentando o ritmo e diminuindo o volume de processos. Até o final desse ano, nós devemos colocar em patamares razoáveis, em torno de 10 mil processos. Vamos eliminar 190 mil processos, julgando e aplicando aí um convênio com o FAS que nós conseguimos aprovar. Sabe quantos processos em andamento na administração tributária de São Paulo nós temos, no âmbito do TIT? Em torno de 11 mil processos. Veja, Mato Grosso, com 10 vezes menos população que São Paulo, com um orçamento 10 vezes menor, lá eles com o PIB 10 vezes maior, nós temos 20 vezes mais processos administrativos tributários. Quer dizer, nós não estávamos definitivamente no rumo correto, nós rompemos com isso, mas, infelizmente, nós temos que continuar no ritmo de reforma. Mato Grosso tem um grande passo com a Lei Complementar 631, mas agora nós precisamos aprovar a PEC 155, que é a junção da PEC 45 com a PEC 110, né? Então, aí formaria uma PEC 155, e nós teríamos aí, com as pitadas, é importante, com as pitadas da emenda que nós apresentamos, a PEC 195. 195, tá? É isso que eu quero deixar Já claro. anotei aqui, eu estou real de aluna, fazendo minha lição de casa, anotei que eu vou pesquisar sobre essa emenda depois. Pode até fazer uma live específica para a gente discutir e conversar sobre a emenda 195. Nós temos muitas preocupações com a competitividade do grosso. Como a PEC 45 ela elimina completamente benefícios fiscais, como que Mato Grosso vai continuar sendo competitivo para a atração de investimentos? Só fornecendo... Essa é uma das nossas perguntas. Eu posso... Antes de entrar nela em específico, eu só queria saber uma questão que me toca muito, e sempre que eu posso eu pergunto para todos que vão passar aqui. Essa é uma pergunta que eu separei, gostaria de ouvir várias opiniões sobre esse mesmo tema. A questão que para mim ficou muito controversa foi a criação de um comitê gestor, porque vai extinguir a alíquota, vai extinguir o ICMS, vai extinguir o ISS, e vai tudo... Parece que esse comitê gestor vai ter um superpoder, né? Então, hoje a gente vê um impasse muito grande em relação ao nosso FEX. A gente tem alguma coisa em torno aí de 1,5 bilhões, né? E que a gente não consegue receber do governo federal. Se extingue a nossa principal receita, que é o ICMS, coloca na mão de um comitê gestor fazer esse repasse, nós, Estado, não perderíamos autonomia e não ficaríamos na mão de um comitê gestor? Nós somos contra a criação do comitê gestor, como está proposto na PEC 45. Primeiro, a gente não acredita que vai funcionar. Eu já conversei com isso com o professor Eurico, com o professor Nelson Machado, participei já de debates no CECIF a respeito desse tema, e estamos trabalhando num alinhamento, numa tentativa de alinhamento para levar ao Congresso uma proposta que seja factível. A nossa proposta
é que de fato, tem que ter um órgão nacional para fazer essa gestão. E é por isso que a proposta do Raul, nesse ponto, ela é um pouco melhor, não é perfeita, mas é um pouco melhor do que a proposta apresentada na PEC 45, a solução apresentada. De fato, Lorena, um comitê gestor, como hoje funciona o comitê gestor do Simples Nacional, os estados e os municípios não vão aceitar. Hoje, para se ter uma ideia, a Lei Complementar 123, que criou o Simples Nacional, que deu tratamento diferenciado para as pequenas e pequenas empresas, criou o Simples Nacional e criou ali um comitê gestor. Esse comitê gestor é um órgão vinculado à Receita Federal que patrola completamente nas suas decisões os estados e municípios, sendo que boa parte da receita que está ali dentro é de ICMS e ISS que deixam de ser recolhidos. Então, é uma violência ao Pacto Federativo. Inclusive, existem ações Ideia do deputado Raul, né? Diretas de inconstitucionalidade em curso. Isso. Então, esse comitê gestor, nesse formato, os estados e municípios não aceitam. O que nós aceitamos é uma instância federativa em que pode até chamar de comitê, né? De comitê gestor, enfim, de um colegiado que tenha representação dos estados, dos municípios e da União, mas que a distribuição dos votos, da presença e dos votos, do peso dos votos, o quórum, Lorena, ele respeite, e é isso que está na nossa emenda 195, a participação de cada ente federativo na receita total. Só para te dar um dado aí e explicar mais ou menos. Hoje, IPI, ICMS, PIS/COFINS e ISS arrecadam 900 bilhões de reais por ano. Tá? Essa foi a arrecadação de 2019. Sabe quanto foi dos 900? O ICMS? 510 bilhões. Mais da metade da receita tributária do consumo é ICMS. Aí eu te pergunto, quem em sã consciência vai entregar em órgão paritário de votos uma receita que é mais da metade do tributo novo que está sendo criado? Ninguém vai fazer isso. É a mesma coisa você dizer para um acionista, olha, eu tenho mais de 50% das ações da empresa. Aí chega outras duas pessoas, né, que aí seriam os municípios e a União, e diga, não, agora nós vamos ter a mesma paridade de votos aqui dentro. Não funciona desse jeito. Não vai funcionar assim. E é por isso que, ao longo do tempo, nós tivemos problemas. Nós tivemos problemas na aprovação das reformas tributárias. Nós precisamos de um comitê gestor em que nós tenhamos ali uma proporcionalidade nos votos. Porque é isso que não acontece hoje no comitê gestor do Simples Nacional. Nós não vamos admitir isso. Um outro ponto, Lorena, é a iniciativa legislativa. Nós não podemos ter iniciativa legislativa do IBS, que é esse novo tributo que está sendo discutido, que seja única e exclusivamente do presidente da República. Nós precisamos que a iniciativa, como é um tributo que é vital, para dar um outro dado... Doutor Rogério, aqui está travando um pouquinho, e eu vi a Dani, a Ellen avisando que está travando um pouquinho. Eu não esqueci de avisar, antes, se a gente puder sair do Wi-Fi e ficar sempre no 4G, funciona melhor. E daí... Eu tenho oscilado. Eu estou só no 4G. Ok? Tá me ouvindo? Então vamos ver se vai. Melhorou? Você vai falando e vai travando um pouco. Ah, Léo falou que tá bom, então tá ótimo. Vamos indo. Eu tô ouvindo. O pessoal vai falando aí se tiver ruim. Mas qual é o ponto que eu estava, Lorena? Só para voltar? Tá falando do comitê gestor. Que os estados não vão aceitar, nem municípios dessa forma. O modelo que está proposto na PEC 45. Essa é uma questão fundamental. Essa é a nossa divergência primária, vamos dizer assim. Não vamos aceitar. Nós precisamos de um comitê gestor que seja não paritário, que tenha presença dos três entes, mas que os estados, em função da relevância da receita que vai ser extinta do ICMS, que ele tenha condição dos votos, da deliberação dos votos, ter um peso maior. Aí, como resolveria isso, então? Nós resolveríamos
colocando um quórum de deliberação, e lá está proposto, Lorena, na emenda constitucional 195, um quórum de deliberação de 80%. Quer dizer, se os estados vão ter 50%, os municípios e a União ficam com poder de veto ainda, porque o quórum de deliberação é um quórum de 80%. Tá? Mas você não retira aquilo que é hoje a essência dos estados, e sobretudo dos estados do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Boa parte da nossa receita é do ICMS. Então, nós precisamos ter um comitê gestor que respeite a autonomia dos estados, a autonomia dos municípios, a autonomia na União, proporcionalmente à receita que será do imposto, que será extinto, que será substituído. Isso para nós, viu, Hugo? Você que está aí no Congresso Nacional, professor Paulo, essa é uma divergência importante. Esse desenho institucional do comitê, ele precisa passar por um arranjo que passe, né, que leve em consideração essa questão da proporcionalidade da receita. Porque foi isso que, ao longo do tempo, travou a reforma tributária. Aí, para nós, Lorena, se me permite abordar já o outro ponto, Claro. Que são os benefícios fiscais. Nós somos contra também continuar com benefícios fiscais. Isso é sinônimo de complexidade. Quanto mais benefícios fiscais tem, mais complexidade você coloca no sistema. O que nós somos favoráveis? Mas nós entendemos que alguns estados, sobretudo do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, têm que se desenvolver. E para esses estados se desenvolverem, eles têm que ser atrativos. Como nós não vamos mais fazer política tributária de incentivo para atrair empresas, tem que ser com dinheiro. Como vai ser subsídio, não mais subsídio tributário, vai ser subsídio financeiro. Aí é que nós propomos, e na PEC 45 não tem, nós propomos lá um fundo de desenvolvimento regional. Esse fundo de desenvolvimento regional vai ser abastecido com recursos do IBS. E esse dinheiro vai ser distribuído para os estados do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. Aí pode ser até uma solução para o problema que a gente vai causar, e eu tenho certeza que um dos advogados me perguntaria, Galo, mas aí eu tenho uma indústria, tenho um cliente que é uma indústria, vai acabar com o ICMS, como é que fica o benefício fiscal dele? Uma das soluções que e os créditos, né, que possivelmente ele tenha. Nós somos contra, Lorena, também, esse prazo muito longo de transição do tributo. Você já parou para pensar, você orientando o seu cliente no IBS novo, convivendo durante 10 anos, o IBS com o ICMS, com o PIS, com o COFINS e com o IPI, no caso? Quer dizer, é um negócio maluco. Você vai adicionar mais complexidade por 10 anos. Então, o que nós sugerimos é que o Fundo de Desenvolvimento Regional compense com dinheiro, né, nas operações e mensalmente aquelas empresas que hoje detêm benefícios fiscais. Aí nós conseguiríamos virar a chave. Olha, em 2 anos, por exemplo, ou no máximo em 5 anos, não tem mais o ICMS, o que nós temos é o IBS, e a partir dali, uma empresa, um empresário que tenha feito um investimento, ele vai ser remunerado por subsídio financeiro abastecido com o Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse Fundo de Desenvolvimento Regional, ele tira um percentual da receita lá do IBS que iria para a União, vai para esse fundo e ele é partilhado com os estados que estão em desenvolvimento. Seria muito injusto você colocar a tributação toda no destino, quer dizer, você vai tirar um estado como Mato Grosso, ele perde toda a atividade, porque eu não vou ter mais para mandar para São Paulo, a tributação seria 12%. Se eu dou um benefício de 80%, ele paga aqui 2,4%. Quer dizer, ele tem um benefício e passa crédito para a empresa que ele está vendendo lá em São Paulo de 12%. Essa é a atratividade que a gente tem hoje. Né? O que nós precisamos? É substituir, é repor isso, que esse modelo atual traz complexidade, por um modelo que preveja subsídio financeiro, até que nós tenhamos as nossas vocações econômicas devidamente estabelecidas, que a logística esteja devidamente implantada. Falando de etanol, por exemplo, que nós tenhamos aí o etanol duto, né, ligando aqui Mato Grosso com os grandes centros consumidores, como São Paulo e Minas Gerais,
que isso é um gargalo logístico que a gente elimina, e aí nós vamos ser altamente competitivos, independentemente de subsídios. Mas até lá, isso vai um tempo. E para isso precisa de dinheiro. E esse dinheiro, quem tem que colocar, e nós colocamos isso de forma muito clara, é a União Federal, e é isso que está colocado na nossa proposta. Somos favoráveis a se acabar com os benefícios fiscais, mas não acabar com a possibilidade de desenvolvimento regional. Então, teria o Fundo de Desenvolvimento Regional. E para Mato Grosso, Lorena, nós colocamos nessa emenda 95. Nós temos que conversar com o deputado Neri, né? Conversarmos aí com o senador Wellington também, que fazem parte da comissão, e com todos os demais. Nós também fizemos a proposta, e foi uma proposta de Mato Grosso, que foi aprovada no CONFAS, e está nessa emenda 195, PEC 45. Qual que é o grande ponto que nós colocamos ali? Um fundo de compensação aos exportadores, mas que seja um fundo de compensação aos exportadores que não passe dinheiro nenhum pela União. Esse dinheiro, assim como é o Fundo de Desenvolvimento Regional, ele não passa pelo orçamento da União, não passa pelo AGU. Ele vai para uma conta e essa conta centralizadora faz a distribuição de acordo com a participação dos estados nas exportações brasileiras para que a gente tenha condição, e isso é muito relevante. Eu não estou nem falando aqui... Se aqui... passar pela União, virar um FEX 2, não chega nunca esse dinheiro, né? Nós temos aí hoje em atraso já R$1 bilhão de FEX que a União não nos pagou, de 2018 e 2019. Mais 2020, que talvez já se encaminha para não pagar, vai dar R$1,5 bilhão, né, de FEX que Mato Grosso é prejudicado. Aí eu te pergunto, no caso, nós somos também favoráveis à PEC 45 no ponto de desonerar as exportações. Nós não somos favoráveis à tributação das exportações, tá? Há uma discussão, eventualmente, de se tributar apenas os produtos primários minerais. Essa emenda constitucional 95 é um novo PEC, praticamente, né? É um desenho de uma emenda, seria uma substitutiva, vamos dizer assim, né? Ela tem uma redação praticamente geral. E abarca construída aí por todos os estados, então, de repente, seja mais isonômica no momento, né? Eu só ia fazer uma pergunta, eu vi que é para sair... Para sair... O consenso de 27 estados, né? Essa emenda 195, ela tem o consenso de 27 estados. Lorena? A única coisa que eu vi, secretário, nessa emenda 95 é que parece que a gente precisa de dinheiro, principalmente de dinheiro da União, para que ela possa tomar roupagem e, de fato, ser aprovada aí uma reforma nos moldes da 195. Nesse momento que a gente está super endividado, aí estamos caminhando para um PIB de 5% só de gastos aí com combate à disseminação do coronavírus. Você acha viável uma proposta de aprovação nesses moldes? Talvez se a gente discutisse a reforma tributária agora, não seria aprovado por meio da emenda 195, tendo em vista que precisa de bastante dinheiro da União. Não, na verdade, Lorena, o que nós estamos propondo lá é que a União, ela do bolo tributário dela, que ela vai receber do IBS, uma porção, ela fique para esses fundos. E ela já tem isso hoje. Por exemplo, no IPI, você já tem uma parte do IPI que compõe o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. O que nós estamos propondo é que se amplie apenas esse Fundo de Desenvolvimento Regional, porque ele tem que repor a política tributária de incentivo à atração de empresas nesses estados. Mas não é agressivo ao ponto de inviabilizar o orçamento da União. Não é isso, tá? Então, a nossa proposta, ela não vai trazer, à primeira vista, uma antipatia aí, porque nós vamos avançar sobre o orçamento da União. Não é isso. O que nós precisamos, de fato, é que nós tenhamos condição dos estados em desenvolvimento se desenvolverem. Aí eu estava falando, além desse Fundo de Desenvolvimento Regional, tem um fundo também de compensação às exportações. Esse fundo que eu digo, como nós somos favoráveis à desoneração das exportações, e sim, Hugo, no padrão da OCDE, que nós tenhamos ali uma desoneração completa e um creditamento, né? Uma garantia de que todo o crédito acumulado pela empresa exportadora, que ele seja assegurado e efetivamente reembolsado para a empresa. Quer dizer, todo o imposto que ela pagou na cadeia de elaboração daquele produto que tenha ficado acumulado pela exportação, que ele seja reposto no máximo em 90 dias. Só que para isso, para Mato Grosso, vamos refletir um pouco. Mato Grosso exporta
da sua produção agrícola, quase 60% a 70% de tudo que é produzido num ano. Quando você coloca tudo isso do nosso PIB, nós vamos falar aí mais ou menos algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais de crédito que nós vamos ter que ressarcir empresas. Fertilizante que foi comprado, tinha lá o IBS, vai ter que devolver. Óleo diesel, que é das máquinas, vai ter que devolver. A máquina que foi adquirida, vai ter que devolver. Enfim, todo esse IBS que foi acumulado pelo produtor que exportou, nós temos que devolver o imposto. Imagina para Mato Grosso as perdas. Nós temos uma população pequena, quer dizer, um consumo baixo, embora uma alta renda média, mas um consumo porque é uma população relativamente pequena, somos guerreiros, né? 3 milhões e meio de guerreiros aqui mato-grossenses, mas é uma população pequena comparada com outros estados. Então, isso vai nos dar uma receita baixa e ainda ter que suportar o crédito dos exportadores, das empresas exportadoras. Isso vai abater da nossa conta que vamos receber do comitê gestor lá quando for fazer os repasses. Isso vai trazer uma queda de arrecadação estimada do ICMS de 30%. E é por isso que nós precisamos, além de ter uma garantia da equalização das receitas, que isso, a PEC 45 ela já endereça uma solução, ela garante a mesma receita por 50 anos, corrigido pela inflação. Quer dizer, a receita que o Mato Grosso tinha de ICMS, ele vai corrigindo pela inflação durante 50 anos e repõe. Só que nosso crescimento é muito maior, né, Lorena? Nós crescemos hoje de 10% a 15% ao ano. E a inflação dá de 3% a 4%. Quem vai repor o que Mato Grosso crescia, que era esses 10%? Aí nós defendemos o fundo de compensação às exportações. Nós precisamos efetivamente desse fundo. Não é muito dinheiro. Inclusive, Lorena, Hugo, para a gente construir na Comissão Especial da Reforma Tributária. Tem um imposto seletivo, correto? Que está sendo criado também. Aí há uma divergência importante. Se vai ser um imposto seletivo clássico, que é o que a PEC 45 coloca, ou imposto seletivo mais agressivo, com uma base mais ampla, que é o que o Raul propõe. Porque nós sabemos que o imposto seletivo ele tem uma característica básica em relação a desincentivar comportamentos, né? Então, ele para cigarro, para combustível, para combater externalidades negativas. Uma extrafiscalidade, teoricamente, né? É uma extrafiscalidade. Ele combate externalidades. O Raul, ele quer dar uma amplitude muito maior para isso, para ter uma receita maior. E esse tributo lá no imposto seletivo seria federal. O que nós podemos colocar é fazer um imposto seletivo de tal modo que arrecade de 25 a 30 bilhões de reais sobre cigarro, sobre bebida alcoólica, de repente sobre veículos, né? E também sobre combustíveis fósseis, porque você tem externalidades negativas ambientais e para a saúde pública. E esse valor desse imposto seletivo seria a composição dos fundos de desenvolvimento regional e também do Fundo de Compensação e Exportação, que são dois fundos fundamentais. Sem esses fundos fica impossível aprovar uma reforma cortando os benefícios fiscais, né? Oi? Sem esse fundo de compensação fica impossível aprovar uma reforma cortando a possibilidade de incentivos fiscais. Os dois fundos, Lorena, tanto o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação às Exportações, eles são fundamentais para garantir os benefícios fiscais, a atratividade para empresas no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e também para garantir que as exportações sejam desoneradas. Porque os estados que acumularem créditos de empresas exportadoras, eles vão ter que devolver isso em dinheiro, e vai ter um prazo. A PEC 45, só para dar mais um dado, ela prevê em torno de 60 dias para devolver o dinheiro para os exportadores. Quer dizer, todo o crédito acumulado na cadeia de elaboração daquele produto que foi exportado tem que ser devolvido no máximo em 60 dias. Veja, como o Mato Grosso vai ter caixa para devolver algo que para nós aqui, imagina todo o óleo diesel consumindo na safra da soja, em 2, 3 meses, né? Em 2 meses de colheita, né? É um volume muito grande. E esse é um dinheiro que é muito importante para o Estado. Só para você ter ideia, 25% do ICMS de Mato Grosso, algo em torno de 2 bilhões e 800, ICMS combustível. Desse valor, Lorena, 2 bi, quer dizer, dos 2 bi e 800 do combustível, 2 bi é diesel. É muito relevante, é vital, né, para o Estado. Eu estou dizendo quase 20% da arrecadação do Estado é óleo diesel. E boa parte disso é
vamos colocar aí, 60% é exatamente na cadeia de produtos que serão exportados, que a gente vai ter que devolver o crédito. Como é que fica isso, Lorena? Né? Então, nós precisamos... Não, não fica, né? Não fica. Não... Oi? Voltei? Voltou. Nós não podemos também fazer uma reforma tributária que seja um estelionato. Nós precisamos ser muito transparentes, trabalhar com a verdade, produzir uma reforma que simplifique o sistema, que permita que os estados em desenvolvimento continuem se desenvolvendo e que os estados exportadores tenham condição de garantir os créditos de exportação daqueles produtos para aquelas empresas que façam as exportações. Essas são as questões centrais. E nenhuma das PECs endereça isso. Nem a PEC 45 e nem a PEC 110. É por isso que é importante a gente analisar a PEC 45, a PEC 110 e olhar com muito carinho para a emenda 195. Me comprometo a estudar. Vou destacar aqui essa emenda sempre nos meus estudos e nos meus projetos. Secretário, eu queria só fazer uma pergunta aí em particular. Tendo em vista aí que os estados já se adiantaram, em todos os estados estão aí unânimes nessa emenda constitucional 195, né? Muito bem debatida aqui, nessa quase uma hora, ia ser só 40 minutinhos, a gente já está chegando nos minutos finais. Eu queria saber como está a conversa dos estados com o governo federal no sentido de apresentarem projetos ou que o governo federal abrace e encampe aí a ideia da emenda 195, apresentada pelos estados. Se tem alguma conversa já. Lorena, nós temos um trabalho que começou agora em fevereiro, meados de fevereiro, no início desse ano. Esse grupo de secretários de Fazenda dos estados, que a gente chama do GT10, ele buscou a Receita Federal, porque eu acho que fazer o IVA dual, né? Esse IVA federal, acho que a gente não vai conseguir dar o passo necessário que nós precisamos. A simplificação, né? Simplificação. Nós vamos ter muitas alíquotas ainda convivendo, muitos regimes tributários convivendo, e isso é muito ruim. Todos os países, nós temos 180 países no mundo que já praticam a tributação do consumo por um IVA, né? Por um imposto sobre valor adicionado. E esses impostos sobre valor adicionado, eles substituem todos os outros tributos sobre o consumo. E ainda que existam entes federativos como uma federação clássica, União, Estados, como é no Canadá, como é na Austrália, como é na Índia, que fizeram reformas recentes. Então, assim, nós defendemos que seja uma reforma estrutural, que seja uma reforma tributária para valer. Nós tivemos uma reunião com o ministro Paulo Guedes, ele compreendeu isso e abriu uma porta para dialogar com a Receita Federal. Então, esse grupo de trabalho do secretário de Fazenda está dialogando com um grupo de trabalho da Receita Federal para que a gente tente encontrar quais são os pontos de convergência. O que nós convergimos, né, nas propostas e tentar levar isso ao Congresso Nacional. É óbvio que vai ter um ponto ou outro que não vai existir convergência. O que não houver, aí nós vivemos numa democracia. E na democracia, o parlamento delibera no voto. Aí nós temos que ter maiorias, formar maiorias para que nós tenhamos o melhor projeto aprovado. E eu sinto hoje na Câmara dos Deputados, com o deputado Aguinaldo Ribeiro, com o deputado Neri, né, que tem também se dedicado... Neri muito atuante, né? Muito atuante. Eu sinto que há um desejo de fazer a diferença. Essa legislatura da Câmara dos Deputados e do Senado Federal querem entregar uma reforma tributária, né, que descentralize recursos, inclusive, e tudo que nós estamos falando aqui, a criação desses fundos de desenvolvimento regional, o fundo de compensação, ele está dentro daquilo que o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes tinham na campanha e que falam até hoje, que é mais Brasil e menos Brasília. A nossa proposta, essa proposta é uma proposta da federação, né? Só para você ter uma ideia, no Canadá, Lorena, não sei se você já estudou o IVA canadense, o IVA canadense, ele, em alguns, tem a possibilidade, na Constituição canadense, do IVA ser arrecadado por um Estado federado, por exemplo, Mato Grosso arrecada e transfere a parcela da União para o governo federal. Quer dizer, veja, há uma sinergia, uma simbiose e uma relação que é uma relação de confiança
de cooperação entre os entes da federação. Então, nós precisamos, de fato, aí entra o Pacto Federativo. Nós vamos redesenhar essa reforma tributária, ela, na verdade, é um redesenho do Pacto Federativo. A Constituição de 88, nós vimos de uma ditadora que tinha centralizado recursos de tributos nas mãos da União Federal. A Constituição de 88, ela descentralizou e ao longo dos últimos 30 anos, e aí você deve concordar comigo como estudiosa do direito tributário, quantas contribuições sociais foram criadas? E por que foram criadas? Nós tivemos o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Ora, o imposto de renda é partilhado com os estados e municípios. A contribuição social sobre o lucro líquido, não. Quer dizer, você retirou dos estados e municípios parte daquilo que inicialmente o Constituinte de 88 tinha dito que era de direito dos estados e municípios. Vou mais adiante. As contribuições sociais, como a COFINS. A COFINS é base de consumo. Ela tinha que estar dentro do IPI, ou ela tinha que estar numa base que seria partilhável com os estados. E ela não está... É a União arrumando subterfúgio para aumentar a arrecadação burlando os estados. Ela chegou a quase 70% do bolo tributário, Lorena. Quase 70% do bolo tributário hoje está centralizado. Mais precisamente, são 65%. Os estados que tinham uma participação de 35% antes no início, lá nos primeiros anos, 89, 90, nos primeiros anos da nossa Constituição, quando ela estava se engatinhando ainda, ela foi se reduzindo ao longo do tempo. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com os estados e municípios? Aumentaram as competências de segurança pública, de educação, de saúde. Quem faz a saúde pública? Veja quanto o Mato Grosso gastava em saúde lá na década de 90 e vê quanto a gente gasta hoje, inclusive com os novos tratamentos. Antes não tinham exames que tem hoje. Exames de imagem, né? Tomografias, que antes eram muito difíceis para o SUS, hoje são disponíveis. Isso tem custo. E nós vemos aí retirada de recursos tributários dos estados pela criação de contribuições. Isso é uma fraude à federação e à promessa do Constituinte de 88. E mais do que isso, nós tivemos uma ampliação dos recursos que são vinculados a finalidades federais, né, de ações federais. Então, nós precisamos repactuar. Não tenhamos preconceito ao analisar os fundos de desenvolvimento regional e o fundo de compensação às exportações. Nós precisamos disso para que essa reforma tributária verdadeiramente seja aprovada, Lorena. Senão, de novo, vamos chegar a um ponto de estagnação na discussão. E aí, uma inflexão e, mais uma vez, uma frustração de toda a sociedade. Eu, como secretário de Fazenda, que estou atualmente, e também como estudioso do direito tributário, eu gostaria muito de participar de um movimento que entregasse à nossa sociedade um novo sistema tributário sobre o consumo. Não esqueçamos da renda e do patrimônio, tá? Acho que uma outra live a gente pode discutir que não é só de consumo que se sustenta o Estado. Renda e patrimônio. O Brasil, dos países da OCDE, é o que mais tributa consumo, dentro da sua tributação total. 50% da nossa tributação é consumo e pouquíssimo de renda e patrimônio. Então, nós temos uma relação desproporcional em relação a isso. Nós precisamos também, depois, avançar sobre tributação de renda e patrimônio, que aí nós teremos um sistema menos regressivo. Hoje, um pobre que vai ao mercado com um produto, ele paga o mesmo imposto sobre o Secretário, entramos no nosso último 50 segundos. Você viu que passou voando, né? 1 hora é pouco perto do assunto e realmente para esgotar a matéria não dá, mas pelo que eu entendi, então você é favorável a uma reforma constitucional tributária nos moldes da 110, com 9 extinções de tributos, mas com esses detalhes da emenda 195. A gente está nos últimos 30 segundos, eu vou pedir sua consideração final e queria só aproveitar para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Para mim foi aulão, anotei de aluna mesmo e vou ficar com essas obrigações de estudar o 95. Eu estou completamente à disposição para a gente continuar esse debate. Nós temos que formar uma massa crítica aqui em Mato Grosso. Eu acho que a comunidade jurídica tem muito a ajudar com isso, o setor empresarial, a OAB.
nós precisamos fazer um grande debate. E, logicamente, o governador Mauro também está muito envolvido nesse debate da reforma tributária,